Dragon Ball Z tem um dos melhores filmes, a gente já sabe que isso é verdade, mas tem alguns que talvez você esteja sendo enganado pela sua memória afetiva. E eu vou trazer aqui no vídeo de hoje o segundo filme do Broly, que é O Retorno do Guerreiro Lendário. E eu sinceramente nem sei exatamente qual que é o nome desse filme, eu só sei que ele é o filme 10 de Dragon Ball Z, porque eu pesquiso em um lugar falar que é O Retorno do Guerreiro Lendário, e aí em outro lugar tá aparecendo que é Super Guerreiros que não podem descansar, tipo, mano, sei lá, é o filme do Broly 2 aí, sem ser o filme do Bio Broly, é o segundo filme do Broly, depois do primeiro filme do Broly. Ah, vá! E bom, o começo desse filme é o mais clichê que você pode imaginar. Simplesmente a Toei viu que o filme do Broly deu dinheiro pra caralho, e deve ter rolado alguma discussão lá no escritório da Toei sobre o Broly ter morrido no primeiro filme e como eles iam trazer o Broly de volta no segundo filme, e simplesmente algum gênio deve ter dado essa explicação aqui. Cara, o que é pro catálogo não para mim, você olha. E a Toei simplesmente falou, beleza, aprovado, vamos trazer o Broly de volta. Então basicamente o filme começa com o Broly caindo na terra, sim, é bem conveniente, é simplesmente o puro suco do roteiro, onde no final do primeiro filme do Broly, aparentemente ele entrou numa cápsula, numa nave Saiyajin, e aí essa nave Saiyajin foi parar na terra, ela ficou vagando aí, foi parar na terra, o Broly caiu lá, ficou todo fudido no chão, só que ele foi parar numas montanhas que neva pra cacete, e aí simplesmente ele caiu em um lago e esse lago congelou e o Broly ficou lá, paradinho, congelado, só esperando o roteiro chamar ele de volta. E bom, logo após toda essa introdução sobre o que aconteceu com o Broly lá no primeiro filme, corta pro Goten, Trunks e Videl indo em busca das esferas do dragão. Então falta uma esfera pra eles e com o radar do dragão, eles descobrem que essa esfera tá em uma aldeia. E no caminho pra aldeia, a Videl percebe que essa aldeia tem vários cristais em volta e que não faz sentido essa aldeia ser tão pobre, sendo que tem vários cristais ali em volta da aldeia. E é muito engraçado porque eles chegam na vila, todo mundo fica meio que assustado, né, porque eles são estranhos, e a Videl simplesmente fala: não somos estranhos, eu sou a Videl. Mas beleza, ele se apresenta e aí vai lá um velho da aldeia e começa a explicar o que tá acontecendo ali naquele lugar. Eu comia calango quando era menino. A gente saía correndo atrás dos calanguinhos, calanguinho, pegava o calanguinho e comia com ovo. Eu sou analfabeto. Minha mãe era analfabeta, meus irmãos tudo analfabeto, meus primos analfabetos, meus cunhados eram analfabetos, meu cachorro analfabeto, meu gato analfabeto. A gente não tinha o que comer, a gente comia pipa. Ele diz que há 7 anos atrás a aldeia começou a sofrer com algumas condições climáticas incomuns e que tinha uma besta que surgiu das montanhas e que cada ano ela fica mais terrível. E provavelmente essa besta que eles estão falando não era nenhum bicho, era só o poder do Broly, né? O Broly tava ali na montanha e todo o poder dele ali congelado tava causando alterações ali no lugar, no ambiente daquela aldeia. Só que como eles são meio doidos ali, eles estavam meio que usando uma garotinha pra fazer um ritual e um sacrifício pra poder servir a esse deus da montanha pra ver se essa maldição acabava. E aí a Videl, o Goten e o Trunks se oferecem pra poder solucionar esse problema, só que em troca disso eles querem a esfera do dragão que tá no colar no pescoço lá de um dos velhos da aldeia. E aí basicamente eles têm um plano, eles fazem lá meio que uma oferenda, deixam lá no meio da montanha e ficam dentro de uma panela esperando o monstro ir buscar eles. Só que o Goten, como sendo um bom filho do Son Goku, tá morrendo de fome, começa a ficar nervoso, sai dessa panela e a Videl dá um tapão na cara do Goten e nós temos, mais uma vez, um ótimo motivo para fazer o Broly despertar, não é mesmo? Que é o que? O choro de uma criança. Vai te lascar, filha da puta! Sim, o Goten começa a chorar alto pra cacete e por algum motivo, mesmo dentro do gelo, o Broly consegue ouvir esse choro do Goten e ele lembra do quê? Sim, da porcaria do choro do Goku. E é isso que faz o Broly despertar. Mais uma vez o Broly despertou porque alguém, ou no caso uma criança, estava chorando. E beleza, o Broly desperta e aí na verdade eles acabam encontrando essa tal besta e essa besta era só um dragão. E aí eles vão lá e facilmente derrotam o dragão e simplesmente os caras ganham comida pro resto da vida, mano. Os caras simplesmente picotam o dragão inteiro e fazem um churrascão da hora com o dragão. Só que mal sabem eles que eles tinham acabado de fazer a maior burrada da vida deles, que era despertar o ser mais temível de todo Dragon Ball Z. O fucking lendário Super Saiyajin. Cara, tu pode falar o que quiser, que o Freeza dá medo, que o Cell dá medo, que o Majin Buu dá medo, mas mano, nada dá mais medo do que você dar um fucking Super Kamehameha, queima-roupa e o cara te olhar com essa cara aqui. Geme meu nome, Geme, falando Dudu.
Mas tá, beleza, bora parar de enrolação e vamos pra parte que realmente importa. A parte em que o Broly começa a descer o cacete em todo mundo, destruir a porra toda. O mais inacreditável desse filme é que os caras tiveram a brilhante ideia de colocar a Videl, sim, a Videl, pra lutar contra o Broly transformado em Super Saiyajin. Não, eu sinceramente eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. Porque assim, já seria completamente sem sentido a Videl sequer pensar em enfrentar o Broly na forma base. Só que pra piorar, o Broly já aparece transformado em Super Saiyajin. E o mais bizarro de tudo é que algum japonês maldito teve a ideia de fazer a cena da Videl desviando de um golpe do Broly Super Saiyajin. Mas beleza, por mais que essa luta realmente não faça muito sentido, uma coisa que a gente tem que dar o braço a torcer aqui é que a animação desse filme é simplesmente maravilhosa. Todos os momentos desse filme, até os momentos inúteis, onde, sei lá, tem um personagem parado ou algum diálogo que não faz muito sentido, assim, como lá na aldeia, todo momento do filme a animação é muito boa. Até mesmo na luta do Broly contra a Videl. Só que beleza, essa luta não dura muito tempo, porque o Goten e o Trunks também já aparecem pra ajudar ela. E cara, aqui vem um problema muito grande, cara. Parece que o Broly, quando foi derrotado pelo Goku, aconteceu duas coisas. Ele sofreu um Zenkai, porque com certeza o Broly tá bem mais forte nesse filme. E 2, ele ficou completamente retardado, cara. Porque, cara, vamos lá. O Broly no filme original, ele realmente não fala muito até o momento em que ele perde o controle. Dá pra gente perceber que quando ele tá sendo controlado ali pelo Paragas, ele não demonstra muitas emoções e também não demonstra muita reação. Ele é meio que um bonecão de posto que só sabe falar Kakaroto. Fechou? Beleza. Só que quando o Broly libera o potencial dele, quando ele perde o controle, ele vira um ser normal. Tipo assim, ele óbvio é um Saiyajin muito maligno, mas ele conversa, ele tem centenas de frases de efeito, né? Ele vira um personagem que é muito mais carismático, né? Só que nesse Broly, cara, parece que eles esqueceram disso. Porque esse Broly, diferente do Broly lá do filme original, não tem o controle do Paragas, ele não tá sendo controlado pelo Paragas ali com a tiara e com o colar. E na forma base dele, pelo menos, não na forma base, né, na forma Super Saiyajin, mas eu imagino que na forma base também fosse a mesma coisa, ele só sabe falar Kakaroto. O Broly não troca uma palavra com ninguém, cara. Tipo assim, é o filme inteiro sem trocar uma palavra, ele só fala Kakaroto, Kakaroto, Kakaroto. É o pior filme do Broly nesse quesito. O pessoal reclama do Broly do Dragon Ball Super, só que aqui pra mim, esse Broly desse filme é ainda pior que o Broly de Dragon Ball Super. Porque aqui, ele não perdeu o controle, ele não perdeu a sanidade igual o Broly de Dragon Ball Super. E aí beleza, você deve pensar, mas quando ele perder o controle e se transformar no Broly lá, o lendário Super Saiyajin, as coisas vão melhorar, né? Não, e a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas beleza, essa cena da luta do Goten Trunks contra o Broly ele não dura muito tempo, porque rapidamente o Gohan já aparece. E cara, aqui também tem um grande problema com esse Gohan. Caso você não saiba, o Gohan desse filme aqui, dessa linha temporal desse filme do Broly, é um Gohan que nunca deixou de treinar. Então ele não é aquele mesmo Gohan lá da Saga Buu, da linha original lá que a gente assistiu, que vai treinar com o Goten depois de muito tempo. Não, esse Gohan nunca parou de treinar, pessoal. Só que sabe o que isso muda? Absolutamente nada. Ele ainda apanha igual um condenado. E a gente vai chegar lá também daqui a pouco. E aí beleza, acaba que o Goten e Trunks vão atrás das esferas do dragão novamente, porque as esferas caíram enquanto eles estavam ali fugindo do Broly, e o plano deles é basicamente chamar o Shenlong e pedir pro Shenlong derrotar o Broly. Não, eu sinceramente eu não tô acreditando nisso não. Óbvio que esse plano não daria certo, mas ele nem pode ser executado porque o Goten não sabe como chamar o Shenlong, então as esferas ficam ali paradas sem fazer nada, e aí, bom, basicamente é o momento em que o Trunks faz xixi na cara do Broly, porque o Broly fica puto, pega o Trunks ali, e o Trunks simplesmente mija na cara do Broly. E bom, quando os garotos são derrotados, o Gohan já tá prestes a chegar ali no local e o Broly tá quase matando o Goten, né? Porque o Broly é meio retardado e a única coisa que ele consegue fazer é gritar Kakaroto e olhar pro Goten e enxergar o Goku no Goten, né? Porque, claro, o Goten é a cara do Goku, então o Broly olha pra ele e tem a memória do Goku e só sabe falar Kakaroto, Kakaroto, Kakaroto. É bem ridículo mesmo. Tá bom, quantos sentimentos, tá bom, você fala demais. Mas aí o Gohan chega e salva o Goten. E cara, o que a gente espera? Caraca, é o reencontro do Gohan contra o Broly. Será que vai ter algum diálogo? Será que vai ter alguma conversa? Será que o Broly vai lembrar do Gohan? E não, o Broly simplesmente não fala absolutamente nada e os dois começam a cair na porrada.
Então é nesse momento que você cria um pouco de esperança, porque o Gohan fala que o Broly continua o mesmo monstro de sempre, só que então o Gohan dá a frase da esperança. Eu acho que aumentei meus poderes nesses 7 anos, e você pensa, caraca, agora vai, o Gohan vai ter esse momento, ele vai brilhar na luta contra o Broly. Só que aí o Gohan passa a maior parte desse começo da luta na sua forma base, ele nem mesmo se transforma em Super Saiyajin, e ele só se transforma em Super Saiyajin lá pro meio da luta, só que assim que o Gohan se transforma em Super Saiyajin, o Broly também se transforma, ele já vai pra sua forma do lendário Super Saiyajin, ou seja, a gente nem tem nenhum gostinho de ver o Gohan enfrentando essa forma Super Saiyajin 1 do Broly, que eu acho que seria uma luta interessante, seria uma luta um pouco mais equilibrada, e daria pra ver ali o Gohan trocando alguns golpes com o Broly. O problema é que assim que o Gohan se transforma, o Broly também se transforma, e se você tava pensando que agora a gente vai ter um diálogo, a gente vai ter aquele Broly sanguinário que tem frases de efeito e que vai acabar com tudo e que vai dar risada na cara do Gohan, não, nada muda, o Broly simplesmente não fala nada o filme inteiro. Ele realmente perdeu todos os neurônios que ele tinha e ele parece que ele ficou mudo, ele perdeu a capacidade de fala nesse filme. E cara, eu nem preciso falar nada, né? Basicamente, o Gohan não consegue acertar nenhum golpe no Broly. Ele consegue dar um soco ali no Broly que o Broly simplesmente ignora e a luta segue como se fosse o primeiro filme. O Broly bate, bate e outra hora o Broly vai lá e bate mais ainda. Toma, seu maldito! Toma, seu maldito! Ai, seu desgraçado! Toma! E é por isso que eu disse que essa informação de que o Gohan não parou de treinar nessa linha do tempo não faz a menor diferença, porque ele ainda apanhou e, tipo assim, o treino que ele fez não serviu pra nada. Mas aqui eu vou defender um pouco o Broly, porque muita gente acha que o Gohan Super Saiyajin 2 seria capaz de derrotar o Broly. Só que muita gente considera o Broly do primeiro filme, pessoal. Só que não se esqueçam que o Broly, ele é um Saiyajin. Então ele tem Zenkai. E cara, o Broly ficou à beira da morte. Ele ficou todo ferrado depois da primeira luta lá contra os Guerreiros Z, quando ele foi, entre aspas, morto pelo Goku. O Broly sofreu com certeza um grande Zenkai, então com certeza ele tá bem mais forte aqui do que no primeiro filme. E sinceramente agora eu vou resumir esse final porque ele não é tão interessante assim, cara. A gente só tem uma leve enrolação ali da luta, que na verdade acaba em pouquíssimos segundos. Não tem luta, na verdade. O Gohan apanha, tenta jogar o Broly na lava e acaba dando errado, porque o Broly não morre por nada. O Kuririn aparece lá vestido de Piccolo, todo mundo acha que o Piccolo vai salvar o Gohan. E vamos concordar, né? Não ia fazer muita diferença caso fosse o Piccolo ali, porque, como sempre, a regra do Piccolo é, em todos os filmes de Dragon Ball, a regra é, o Piccolo aparece, faz pose, apanha e sai de cena, e nunca mais aparece no filme. Só que o problema desse filme é justamente nutrir uma esperança. Porque, cara, a gente vê em outros filmes, ou no caso, filler, né? Que o Goku, ele consegue ganhar poderes novos que não fazem parte da obra principal. E até mesmo o Broly não faz parte da obra principal, porque o Broly não era canônico aqui no Dragon Ball Z. Mas o Goku tem o falso Super Saiyajin, ele usa um Kaioken 100 vezes no filme contra o Slug. E, cara, tem também no filler do Dragon Ball Z, que não é filme, mas tem lá o Goku, o Super Kaioken, né? Então, o Goku, ele tem poderes novos que ele consegue em fillers, então seria muito interessante dar algum tipo de poder novo pro Gohan enfrentar o Broly, pra pelo menos a gente ter uma breve luta, e não tem luta alguma, cara. O Gohan só apanha, e quando a gente acha que acabou, o Broly volta e faz o Gohan de saco de pancada novamente. Só que aí a mágica acontece, quando tudo parece estar perdido. Cara, sinceramente, que roteiro horripilante, pessoal. As esferas do dragão que estavam na bolsa caem e ficam ali perfeitamente combinadas, né? As 7 esferas estão juntas, ou seja, era só fazer o desejo, era só chamar o Shenlong e fazer um desejo. Só que, cara, tá todo mundo esgotado, ninguém mais tem poder nenhum. Goten e Trunks estão ali apagados, a Videl tá quase morrendo também, toda bagaçada, o Gohan tá quase morrendo, o Kuririn tá todo estragado também. Então o Gohan consegue se livrar ali dos braços do Broly e tem a ideia de fazer um Kamehameha como seu ataque final ali. Então o Goten vai se junta ao Gohan e os dois usam toda a última gota de energia que eles têm pra fazer esse Kamehameha. E então o Goten, ele faz um pedido, entre aspas, né? Ele pede: Shenlong, por favor, nos ajude. E nesse momento, claramente, tem um debate aí na comunidade sobre será que o Shenlong realmente ajudou eles? Mas, cara, o filme deixa isso explícito, né? O filme praticamente diz pra gente que sim, foi uma ajuda do Shenlong ou das esferas, porque quando o Goten faz esse pedido, Shenlong, por favor, nos ajude, as esferas brilham e o Goku aparece lá do outro mundo. É meio que um fantasma do Goku, aparece e ajuda eles a fazer o Kamehameha. E é por isso que tem uma discussão, será que o Goku realmente estava ali? Ou será que foi meio só um fantasma pra motivar o Gohan e o Goten a usar todo o poder que eles têm, né? Assim como o Goku fez, motivando o Gohan contra o Cell. Porém, as esferas, apesar de terem brilhado, elas não são usadas como um desejo normal. Elas simplesmente brilham e acaba ali, nada acontece, as esferas não se desfazem, nem o Shenlong aparece. E cara, por mais que o roteiro seja ruim pra esse final do filme, a gente tem uma cena muito épica, que é o Kamehameha da família Son, né? Que em alguns jogos ele retrata assim,
que é o Son Goten, Son Goku e Son Gohan. A gente tem ali o pai e filho fazendo o Kamehameha. E cara, essa cena realmente é épica. É muito lindo ver os três juntos ali fazendo, né, o Kamehameha, e eles conseguem derrotar o Broly. E aí o resto você já sabe, né, tem aquele encontro do pessoal no final e todo mundo vai pra casa feliz. E se você acha que acabou por aqui a história do Broly, porque ele foi jogado no fucking sol, eu tenho más notícias pra você, e se vocês quiserem eu posso trazer aqui a história do filme do Bio Broly. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.